Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando graça, mesmo sabendo nós que os últimos dias que antecedem o dia da vinda do Senhor Jesus serão dias difíceis, mas com o Senhor Jesus do nosso lado, nós iremos vencer todas as barreiras, as oposições, tá? Porque esta igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e esta igreja, como já falei, é do Senhor Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha, ele não disse a igreja de fulano, não, ele disse a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que grandes homens de Deus sofreram, irmãos, por amor à obra do Senhor Jesus. Sabemos que vários apóstolos, discípulos, foram mortos com mortes horrendas, mas eles não deixaram de forma nenhuma de continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Pregaram até morrer, morreram porque pregaram a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a personalidade, a fé de um grande homem de Deus chamado Estevão, que está escrito, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, tá? Então nós vamos falar aqui sobre Estevão, um grande homem de Deus. Mas como seria bom que você fosse classificado como uma pessoa de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Mas voltando aqui um pouquinho atrás, nós, na verdade, somos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, porque nós não desistimos e enfrentamos o que tiver que enfrentar, mas a palavra do Senhor Jesus, ela não pode parar, nós temos que continuar pregando essa palavra. Amém, irmãos? Observe que o texto diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Uma das melhores maneiras de se conseguir inimizade é fazer o bem, irmãos. Se você faz o bem, o mundo inteiro cai sobre você, como se fazer o bem fosse mal. E não é, irmãos. E por causa disso, irmãos, por causa dos sinais e prodígios, tá? E porque ele era cheio do Espírito Santo e de poder, de fé e de poder, aí veja o que aconteceu, o versículo número 9 diz assim, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Moisés, aliás, com Estevão. Disputavam, né? Eles entravam em discussão em certos assuntos. Mas eles descobriram, então, no versículo 10, eles descobriram quem era realmente Estevão. Tanto é que ele diz assim, e não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falavam. Eles não poderiam, eles não resistiam, irmãos. Tá? Então fizeram o que, irmãos? É o que sempre faz hoje. Subordinaram os homens para que dissesse uma mentira,
Ouvimos-lhe de proferir palavras blasfêmicas contra Moisés e contra Deus, sendo que ele não havia feito nada disso. Mas o povo se opôs ao evangelho que ele estava pregando e também o seu caráter diante de Deus. Tudo bem, irmãos. Nós vamos deixar aqui esse texto e vamos para um breve e rápido comentário. Prodígios e grandes sinais. Era isso que Deus fazia através de Estevão. Dentre os homens escolhidos para cuidar da assistência social da igreja, destacava-se Estevão. Ele era o quê? Um assistente, irmãos. Tá? Homem cheio de graça, sabedoria e poder do Espírito Santo. Esse diácono, esse diácono supria as exigências estabelecidas pelo apóstolo. Todas as exigências ele supria, tá? Homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Era assim que eles tinham que escolher os homens. E foi assim que Estevão foi escolhido. Irmãos, como é maravilhoso ver Deus levantar pessoas tementes e que se permitem, irmãos, ser usadas como canais do Senhor para abençoar vidas. Como é maravilhoso, irmãos. Como é gratificante, muito gratificante, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus, maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso ver Deus levantar pessoas tementes e que se permitem serem usadas como canais do Senhor para abençoar a vida. Se permitem, aqui, irmãos, se permitem. Não são todos que se permitem a fazer isso, tá, irmãos? No Antigo Testamento temos exemplos de profetas como Elias e Eliseu, que realizaram grandes sinais entre o povo daquela época. Esses profetas, irmãos, realizavam milagres com a multiplicação de alimento, fogo que caiu do céu, abertura dos rios, curas e ressurreição. No Novo Testamento, irmãos, nós vemos Deus usando os apóstolos com sinais e prodígios, curando, irmãos, certo, irmãos? Curando os enfermos. Jesus afirmou: estes sinais seguirão os que crerem. Isso, irmãos, os que crerem em meu nome. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os serão curados. Estes sinais seguirão os que crerem, irmãos. Se você crê, os sinais vai acompanhando você. Onde você chegar, que colocar a sua mão sobre o enfermo e orar pelo mesmo, como o sinal está ali seguindo, o sinal está ali. E ele vai, na verdade, ser curado, para a honra e a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Sabedoria, irmãos, e autoridade, duas importantes características de um homem de Deus: sabedoria e autoridade. Estevão não era somente cheio do Espírito para realizar sinais, não, mas ele também era dotado de sabedoria divina. Diz o texto que alguns dos judeus helenitas, grupo que Estevão pertencia, se levantaram para debater contra ele. Entre eles havia os da sinagoga, chamados libertos, no caso que era escravo, liberto que havia pertencido aos cidadãos romanos. Quando levantaram uma questão sobre a doutrina da fé,
Foi Estevão que respondeu aos opositores da igreja. Olha o que Estevão respondeu. A Bíblia diz que não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ninguém resistia. Ninguém resistia. Isso, irmãos, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Tá? Jesus havia dito que ele daria aos seus discípulos boca e sabedoria para que ninguém poderia resistir ou se contradizer. Com a descida do Espírito Santo, receberiam também poder para testemunhar de Jesus, pregar a palavra de Jesus. Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés. Nada disso aconteceu, irmãos. Mesmo com toda a sabedoria e autoridade com que falava acerca de Jesus, os homens de dura cerviz resistiram ao Espírito Santo. Não satisfeito, eles subordinaram algumas pessoas para que dissesse que ouviram Estevão proferir blasfêmia contra o Espírito Santo e contra Deus, levando-o ao sinédrio, juntamente com as falsas testemunhas. Podemos observar, irmãos, os mesmos ataques do maligno que foram levantados contra Moisés ou contra Paulo. Muitos outros cristãos fiéis ao Senhor, ao longo da história, também foram injustamente acusados de atos que não cometeram, de coisas que nunca disseram. Talvez você também tenha sido alvo de uma calúnia. Então, sábia uma calúnia. Isso, sabe que da mesma forma que Deus foi com esses cristãos, Ele estará com você em todos os momentos. Se alguém levantou alguma calúnia contra você, certo? Que você está sendo caluniado, não se preocupe, porque na hora certa Deus vai livrar você. Deus está com você em qualquer momento de sua vida. Só não precisa temer de levar a palavra do Senhor Jesus. Leve essa palavra, tá? E eu tenho certeza absoluta de que Deus irá abençoar você e toda a sua família. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo, a nossa nação, a Assembleia de Deus no Brasil. Isso, que Deus em Cristo possa abençoá-lo, cada pai de família, cada mãe de família, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria nesse momento de pedir a você que se inscreva no meu canal, isso lá no YouTube, se inscreva no meu canal, aí você pode compartilhar, você pode ativar o sino de notificação, para que assim que nós lançarmos esse vídeo, você ser notificado de quem tem vídeo novo no canal, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.